Olá, tudo bem? Essa aula é sobre contagem de prazo, conflito de leis e imunidades. Então, o primeiro assunto que nós vamos falar é sobre contagem de prazo penal. A regra estipulada dentro do próprio Código Penal é que na contagem do prazo penal a gente inclui o dia do começo e exclui o dia do final. É bem importante a gente ter clareza de que o prazo penal é contado de forma diferente que o prazo no processo penal. É exatamente o inverso. Então, quando eu penso em prazo penal, eu penso em eu mesma sendo presa. Bom, se eu fui presa hoje, 11 horas da noite, vai contar hoje como um dia ou não? Por óbvio, tem que contar. Então, inclui o dia do começo. E aí, por óbvio, vai excluir o dia do fim. Então, se eu for presa e preciso cumprir uma pena de 1 ano, o que eu faço? Eu vou para o mesmo dia e vou para o mesmo mês do ano seguinte. E aí, eu vou voltar um dia. Por quê? Porque eu tenho que excluir o dia do final. É bem importante a gente lembrar que no penal a gente despreza as frações de dia, ou seja, a gente despreza as horas. No meu caso, citando o exemplo ali da prisão, a pessoa foi presa às 11 horas da noite, então para que feche 24 horas ela vai ter que ser solta só 11 horas da noite. Não é assim que funciona. Se eu for presa, 11 e meia da noite, ainda assim vai contar como um dia, porque a legislação determina que a gente despreze essas frações de dia. Da mesma forma, no dia que a pessoa for solta, ou que ela deve ser solta, não interessa se ela for solta à 1 da manhã, a meio-dia, às 8 da manhã, enfim. Por quê? Porque a regra determina que a gente deva desprezar as frações de dia. Com isso, a gente termina um dos assuntos dessa aula. O segundo assunto é sobre conflito aparente de normas penais. Aqui a gente vai ver 3 princípios básicos que orientam essa solução do conflito aparente de normas penais. O primeiro desses princípios é o princípio da especialidade, que vai dizer que a norma especial prevalece sobre a norma geral. Como exemplo aqui, a gente tem o tipo qualificado quando comparado com o tipo simples. O que isso significa? Significa que toda vez que nós tivermos 2 tipos penais e que um é especial em relação ao outro, ou seja, um tem todas as características e mais alguma coisa, é como se ele englobasse dentro dele outro tipo penal, por óbvio que a gente vai usar sempre a figura especializante. Quando nós falamos em tipos qualificados, e aí a gente pode pensar no homicídio como um exemplo, o tipo qualificado ele tem dentro dele a figura simples, no caso do homicídio, tem o matar alguém, mas vai ter mais alguma coisa. Como ele é especial, ele é especializante, ele prevalece sobre a regra geral. Assim, a gente pode pensar também o roubo, em relação ao furto, porque o roubo tem tudo que o furto tem, que é a questão da subtração do bem móvel, mas ele tem mais alguma coisa, que pode ser a violência, que pode ser a grave ameaça. Como segundo princípio, a gente tem aqui a subsidiariedade, que é a ideia que uma norma pode ser soldado de reserva de outra. O exemplo que eu coloquei aí dessa aplicação residual é o artigo 132 do Código Penal, que expressamente diz que eu vou usar aquele crime quando o fato não constituir crime mais grave, ou seja, se eventualmente aquele fato se enquadrar em outra situação, num crime mais gravoso, vai prevalecer o crime mais gravoso. Mas se eu não tenho como enquadrar em outro lugar, na pior das hipóteses, eu uso o meu soldado de reserva. O terceiro princípio que nós temos aqui é o princípio da consunção ou absorção. A ideia é que quando eu tenho
a prática de um crime que é meio para outro crime fim, o crime meio acaba sendo absorvido. O exemplo que eu coloquei aqui é a falsidade documental em relação ao estelionato, e aqui a gente tem a súmula 17 do STJ. Uma coisa super importante é lembrar o seguinte: se eu falsifico um documento para praticar um golpe, para praticar um estelionato, e a falsidade documental é, por exemplo, falsificar um cheque, eu não tenho como usar esse cheque de novo. Então, a falsidade, ela se exaure, que é isso que diz a súmula 17 do STJ, ela se exaure no estelionato. E aí, como eu não tenho como aproveitar aquela falsidade documental para praticar outros golpes, eu vou ter que praticar outras falsidades documentais, eu vou responder só pelo estelionato, ou seja, pelo crime fim. Agora imaginem que eu tenho um documento que eu posso usar para vários golpes. Aí eu vou responder isoladamente por cada um dos crimes e em concurso material. Então é bem importante. O crime meio, ele só vai ser absorvido pelo crime fim se nós tivermos ele esgotando a potencialidade lesiva, ou seja, eu não tenho como aproveitar para outras situações. Aqui a gente poderia pensar também naquela questão envolvendo a arma de fogo. Imaginem que eu compre uma arma de fogo especificamente para cometer um homicídio e aí cometo o homicídio. A gente tem a absorção do crime do Estatuto de Desarmamento pelo homicídio. E se eu tiver aí o emprego dessa arma em outras situações, aí não, eu vou responder isoladamente por cada um dos fatos. Assim a gente termina então o nosso segundo assunto dessa aula e vamos agora para o terceiro assunto, que é sobre imunidades. A primeira das imunidades que nós vamos tratar é a imunidade diplomática. E aí nós vamos tratar sobre duas facetas, né? Propriamente em relação ao diplomata, que aí vai englobar também o apoio técnico e administrativo, os familiares que residam com esse diplomata, e por esse diplomata representar o país dele aqui, ele vai ter imunidade absoluta. É possível que o Estado dele renuncie a essa imunidade, mas o diplomata em si não tem a opção de abrir mão dessa imunidade. Nós temos também a imunidade em relação ao cônsul, mas aí em relação ao cônsul é mais restrita. Ele só vai ter a imunidade em relação aos crimes praticados no exercício da atividade de cônsul. Se ele eventualmente se envolver em outro crime, vamos imaginar que ele tenha uma namorada aqui no Brasil e que ele pratique lesão corporal contra essa namorada. Isso não tem nada a ver com a atividade dele enquanto cônsul. Então, em relação a esse fato, ele não terá a imunidade diplomática. Depois nós temos a imunidade parlamentar, que vai abranger os crimes de opinião e de expressão vinculados com a atividade parlamentar, ou seja, é necessário nexo funcional. E por último, nós temos uma imunidade profissional que diz respeito aos advogados. Aqui, segundo a legislação, abrangeria injúria, difamação e também nós teríamos a inclusão do desacato. Mas em relação ao desacato, o STF, em uma ação direta de inconstitucionalidade, se manifestou no sentido de que não haveria imunidade na hipótese de desacato. Então, em especial aí, se o advogado xingar o juiz, ele vai responder criminalmente sim. Mas se durante uma causa, uma sustentação, enfim, alguma das outras partes se sentir ofendida na sua honra, difamada, enfim, isso seria abarcada pela imunidade profissional do advogado. Com isso a gente encerra essa aula, eu espero que você tenha aproveitado e até mais!